Eu que agradeço, amigos, irmãos, que Deus nos coloca na jornada terrena e os nossos corações sutilmente relembra que não são os primeiros momentos de reencontro na Terra. E assim, juntos, todos nós, nesse estudo de hoje do Blossom, com o amparo dos Espíritos bondosos a nos inspirarem e assistirem, nós vamos pensar sobre uma palavra familiar, conhecida, mas talvez muito pouco refletido em nossas jornadas, a mente. E nós pensando nesse tema, refletindo sobre o que trazer do ponto de vista doutrinário, nós nos lembramos desta obra, Pensamento e Vida, pela mediunidade do nosso Chico, através da benevolência de Emmanuel. E é o primeiro capítulo dessa obra. O primeiro capítulo da obra Pensamento e Vida é o capítulo que nós vamos juntos hoje tentar retirar o espírito da letra. A mente, o espelho da vida. Quem tiver a obra aí, fique à vontade para pegar, relembrar, porque temos outros capítulos muito importantes. E ao longo do estudo, nós nos lembramos de uma outra obra e de uma outra irmã muito querida, a nossa companheira, que provavelmente nos escuta do plano espiritual, a nossa companheira Sueli Caldas. Com esta obra aqui, Os Poderes da Mente, uma obra que merece ser estudada, se não for em grupo, que seja individual, porque a nossa Sueli traz referências muito interessantes sobre a mente, tanto na perspectiva da matéria, quanto na perspectiva espiritual. Então vamos juntos. Vamos pensar agora. O que é que nós entendemos ser a mente? Pensando apenas. O que é que os profissionais da área médica, da saúde física, entendem ser a mente? O que é que os profissionais das ciências da saúde mental, os psicólogos, os psiquiatras e os vários profissionais que estudam esse objeto, mente, entendem ser a mente? E o que é que o Espiritismo, na perspectiva da imortalidade da alma, nos mostra ser a mente? Por que que eu fiz essas três perguntas? Porque eu tenho certeza que nós sabemos, pelo menos imaginamos, dentro desses contextos da medicina terrena, da saúde mental e do espiritismo, o que seja a mente. E porque nós temos uma mente, mas nós precisamos entender a importância dessa mente como espelho da vida, e não da vida material, porque essa é passageira. Não da carne que voltará ao pó, porque ao pó ela ficará. Mas a mente, observando cada um de nós aqui, pela tecnologia, nós conseguimos nos ver à distância, conectamos a nossa mente de alguma forma, e nós nos olhando, nós também entendemos que cada um de nós tem a sua própria mente, porque as mentes não são iguais. E aí, nós caminhamos com o conceito de Emmanuel. Traduzindo na íntegra o que Emmanuel nos diz nesta obra. A mente é o espelho da vida, em toda a parte. Ergue-se da terra para os céus, para Deus, para o plano maior, sob a égide do Cristo. A afeição do diamante bruto, que arrancado do ventre, desse ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz.
É um capítulo onde Emmanuel, com a sua objetividade, ele traz também algo diferenciado. Ele traz uma poesia. E quando nós estávamos preparando o estudo, no início, a mente vinha à nossa mente como o espelho da alma. E daí eu cheguei a colocar nos nossos, né, roteiros de interpretações doutrinárias a mente, o espelho da alma. E depois, quando eu terminei, eu falei, mas não é isso que eu falei para a Kemi. Eu, né, na minha imperfeição humana, eu falei a mente, o espelho da vida. Estou referenciando o capítulo 1 do Pensamento e Vida. E aí a gente estuda, reflete, fica pensando por dias. E eu entendi. Por que que o meu pensamento não parava de pensar na alma? A mente, o espelho da alma. Porque o que é a vida? A alma, né, Rafa? A alma. Então, os nossos raciocínios não nos enganam, nem atos falhos, como diz a psicologia, era a alma mesmo, na minha linguagem. Mas Emmanuel chamou de vida. Então, nós vamos com vida. E nós temos uma mente, nós falamos sobre isso agora nessa questão, sim. Mas agora, nesse exato momento, por que a mente, cada um de nós consideramos essa mente como espelho da vida? Eu já vou dar uma dica. O que que é um espelho? O espelho, né, Cidinha? A gente levanta, às vezes, de manhã, se organiza para a vida, e aí nós vamos para o espelho, geralmente, não é? Ivone, todos nós. E aí a gente se observa na matéria. Mas Emmanuel fez analogia, espelho da vida, e eu fiquei ali pensando, espelho da alma. Como é que é essa história? É importante pensarmos sobre isso. Essa história vai dizer muito da nossa moralidade. Porque quando nós vamos ao espelho da terra, nós nos ajeitamos, nos preparamos, organizamos a vestimenta, penteamos o cabelo, né? Para ir à vida material. Como dizia certa feita o Chico, que estava demorando para se ajeitar para os trabalhos, Emmanuel, Chico, Chico, olha a hora. E ele, eu não posso desrespeitar as pessoas que estarão lá, né? A humildade dele, ele disse, eu preciso estar mais bem apresentável, porque beleza que não carregamos, né? Então, o espelho nos ajuda nisso. Ele é um amigo fiel. Ele nos diz como é que a gente precisa se tornar um pouco mais apresentável para não assustarmos os irmãos. Mas o espelho, esse espelho da vida, refletindo a nossa mente, o que é que ele reflete agora? Se nós estivéssemos com o espelho em mãos, aquele espelhinho de bolso, de bolsa, pequenininho, que nós tivéssemos a capacidade de olhar para a nossa mente, sem responder para ninguém, o que é que nós estaríamos vendo ou percebendo? É para a gente pensar um pouquinho. Agora, no horário que nós estamos, cada um em suas continentes e regiões diferenciadas. E neste sentido, Emmanuel nos convida a fazer o quê com esta imagem? Que eu acredito que todos nós começamos a perceber como é que está a nossa mente. Estude-a, observe e entenda com este estudo a posição espiritual em que te encontras. Nós fazemos isso ou temos esse hábito no nosso dia a dia? Vou começar por mim. Não. Eu estava em outro estudo antes de entrar nesse, e durante o estudo eu tive um pensamento que eu nunca tinha tido antes. Eu falei, nossa, sabe quando a gente parece que tem aquele insight, a gente acha a senha de uma coisa muito importante? Hoje eu percebi uma coisa que eu falei, vou falar nos grupos de estudos dos nossos evangelhos redivivos aí, Rafa, em qualquer momento eu preciso dizer, e agora eu estou dizendo a vocês, foi agora há pouco, tá fresquinho. Por que que eu pensei isso? Porque quando a gente observa esse estudo da mente,
nós paramos muito pouco para estudar a nossa mente. E aí a reflexão que eu fiz é: será que depois de cada estudo, de cada obra fechada, de cada grifo, né? O meu livro é todo grifado, é uma brincadeira isso, né? Eu sou do papel mesmo, gente, eu sou antiga. Eu consigo entender por que que eu grifei de amarelo? Por que que eu coloquei ali a canetinha rosa mesmo e grifei forte ali? Isso ressoa na minha transformação moral ou faz mais ou menos uns 6, 7 anos que eu tenho esse livro? Está lá na estante guardado. Nunca mais eu me lembrei só agora, depois desse estudo. Me lembrei realmente, só agora, por esses dias. Eu falei, Sueli, olha como os espíritos são bondosos, né? Chamaram Sueli para mim aqui, Sueli, vou lá pegar a Sueli, que estava bem guardadinha. Nós fazemos muito pouco essa análise da mente. E é por isso que nós nos afligimos, sofremos, por isso que a gente escuta. Ai, a minha mente é muito inquieta. Ai, eu não consigo encontrar equilíbrio. Ai, eu estou achando que a minha mente está inquieta porque eu estou com ligações espirituais com companheiros na mesma categoria. E a gente encontra uma série de justificativas que podem ter coerência ou não, mas nós paramos pouco a cada estudo, foi a reflexão que eu fiz, a cada momento de meditação, para observar essa mente e entender o que Emmanuel diz nesse capítulo. Estude a sua mente e perceba a sua posição espiritual. E aí o que acontece? Quando nós passamos pelo processo de desencarnação, não temos essa matéria mais grosseira, os nossos sentidos se expandem, aí esse espelho fica mais ou menos como um espelho muito, né, tridimensional ali e totalmente real a respeito da nossa posição espiritual. A gente olha o espelho e a gente se assusta. Mais ou menos quando a gente acorda de manhã, a gente não teve uma boa noite, precisa trabalhar e a gente se assusta, fala, meu Deus, como é que eu vou me arrumar agora tão rápido, né? Porque senão, como diz o Chico, vou assustar todo mundo do trabalho. A gente se assusta. Porque a gente se ilude com uma posição espiritual que talvez nós não tenhamos. Ou às vezes a gente percebe que a gente teve várias oportunidades, como na matéria, de nos ajeitarmos, mas espiritualmente nós não nos ajeitamos. E o espelho, que é a nossa mente ali, vai dizer muito da nossa moral. E Emmanuel ainda conclui: quando nós observamos esse espelho, como está a nossa mente, ele usa duas palavras. Nós vamos entender o quão próximos nós estamos da animalidade e distantes da angelitude. Ou o contrário, próximos da angelitude e já bem distantes da animalidade. E é nesse ponto que entra a chamada consciência. Mas o que que a mente tem a ver com consciência? A mente é o retrato da nossa posição espiritual. A medicina da Terra considera a mente como cérebro, na visão materialista, com toda a sua funcionalidade. Nós já estudamos na biologia, na ciência, como é a estrutura de um cérebro. Pelo menos na superficialidade, eu acredito que todo mundo aqui já saiba mentalmente o que é um cérebro e a importância do cérebro para cada um de nós. Mas a ciência da saúde mental já caminhou na perspectiva mais transcendental, quase dialogando com os entendimentos espirituais. Mas os psicólogos, estudiosos da ciência mental, traduzem a mente não só como o aparelho, o cérebro físico, o órgão, mas como aquele suporte das emoções. Aquilo que carrega a nossa parte cognitiva, memória, que nos auxilia no nosso desenvolvimento desses aspectos da cognição e que se envolvem com o que nós sentimos. E aí ele quase entra no diálogo com a espiritualidade, o entendimento da mente na perspectiva do espiritismo. Por quê? Porque na perspectiva do espiritismo, a mente
ela não é algo concreto, mas é, usando uma comparação mais simplista para que nós entendamos, é o alimento da nossa alma, é o alicerce das nossas posições morais, é o nosso retrato, como nós somos realmente como espíritos imortais. E é neste ponto que, quando nós estudamos a nossa mente, nós entramos no conceito de um sentimento que ela traz consigo, chamado consciência. Mas consciência é sentimento? Sim. Nós temos uma obra, o que é o Espiritismo, onde Allan Kardec, é uma pergunta, no item 27, questiona, pergunta aos espíritos, o que é a consciência? Essa tal consciência. E a espiritualidade bendita diz, é o estado que leva ao sentimento do progresso já realizado. E de todos os compromissos que irás assumir nas próximas jornadas. Então, a nossa consciência é o sentimento de todo o processo evolutivo já alcançado, todas as virtudes conquistadas, toda a moral aprimorada. E de forma velada, a consciência traz também, como proteção à nossa jornada evolutiva, os combinados feitos para novos aprimoramentos sucessivos. Então, imagine a misericórdia divina. Nos dá a mente espiritual, que é a essência do nosso espírito, que conversando com a medicina terrena vai alimentar o órgão que nós temos, que é o cérebro, e conversando com a ciência mental vai alinhar todos os processos psíquicos, fazer com que o nosso psique entre em uma harmonia. E do ponto de vista espiritual, essa mente espiritual vai carregar a nossa trajetória evolutiva. E andando de mãos dadas com o sentimento da consciência. Onde a lei divina, todos sabem, está grafada. Por isso que quando nós caímos, né, nos despenhadeiros de nós mesmos, na animalidade, se nós já alcançamos algum progresso naquele sentido, a consciência grita, dizendo, olha, já caminharas por este trajeto, já sabes que não podes percorrer ali mais. E quando nós não conhecemos ainda o despenhadeiro que nós podemos cair, pelos nossos sentimentos ainda animalescos, palavras de Emmanuel, e nós caímos, a consciência não grita, porque não tem o sentimento do progresso ainda, ela não foi por ali ainda. Por isso que a fala popular, fulano não tem consciência, nós já ouvimos isso, né? Sim, ele não tem consciência. Esse sentimento do progresso naquele ponto que nós já reconhecemos. Por isso que interpretar a nossa mente, compreender o estado desse sentimento chamado consciência, vai dizer a nós do estado evolutivo que nós estamos. Por isso que eu perguntei no início e faço as perguntas de novo. Para que a gente não responda em alto tom, mas para que a gente responda dentro de nós. O que é que a nossa mente está espelhando agora? Traduzindo. Qual a minha faixa evolutiva agora? Eu digo para a gente não responder alto porque a gente pode se sentir constrangido. Porque eu já escutei respostas altas dizendo: ah, eu estou progredindo, estou bem, tem defeitos, mas estou me esforçando. Mas a boca expressa tons, palavras que talvez não tenham uma conformidade com aquilo que o coração realmente carrega e com o alicerce construído pela mente. Nesse sentido, o espelho da vida
esta mente, ela anda também lado a lado, com dois pontos que todos nós conhecemos. Como espelho da vida, essa mente reflete os nossos sentimentos. Já ouviram um ditado popular? O que a boca fala, o coração está cheio. Não sei, acho que a maioria de nós já ouvimos isso, né? Sim, porque Emmanuel diz: se a mente definida como espelho da vida é reconhecida como lado a lado, irmã do coração, ela vai traduzir também os seus sentimentos. Eu vou chegar na parte da boca. E o cérebro é o centro, é o mecanismo que faz com que seja externalizado estas emoções, pelo que a boca fala, que seja externalizado estas emoções por aquilo que o corpo também fala. Por isso que quando nós começamos a observar a nossa mente, nós começamos a ter maior discernimento sobre quem somos, sem ilusões. E quando eu falo e eu peço perdão, eu não sabia o que eu estava fazendo, cuidado. Porque talvez na minha impetuosidade foi, né? Mas o meu coração estava refletindo isso sim. Por isso que quando eu penso e falo, Ivone, eu pensei uma coisa difícil, mas eu não falei. Eu também tenho que ter muito cuidado, porque eu pensei, o meu cérebro ali em todo o seu processo, né, cognitivo e até mesmo nas memórias que estão ali gravadas, começaram a organizar as ideias. E às vezes eu não falei, eu não tive uma atitude, mas depois que passou pelo cérebro, olha os irmãos andando juntos, cérebro e coração. Foi para o coração, sim, a carga de sensações do que eu pensei. Eu estou falando só do ponto de vista material ainda. Agora, do ponto de vista espiritual. E a carga fluídica também foi. Porque para cada pensamento que nós até agora talvez achássemos que era o cérebro só que organizava, para cada fala que talvez nós achássemos que foi só a nossa capacidade de ter a linguagem, articulou, a minha mente espiritual, digamos, como irmã mais velha do coração ali e do cérebro, já espelhou a moral que eu carrego. E é neste sentido que tudo que nós pensamos, falamos e sentimos ganha uma força que nós, às vezes, nem sequer imaginamos. E daí, a dona Sueli tem um capítulo sobre a mente que ela fala do poder da mente, que eu acredito também é outra fala popular, né? Que muitas pessoas já ouviram, já tem livros sobre isso, mas às vezes as pessoas não entendem o que significa isso do ponto de vista espiritual. Sim, Carol, dá licença, o Sócrates falava, fala para que eu te veja. isso, Ivo. E esta questão, muito obrigada, do poder da mente, não é algo que existe em alguns e não existe a outros. Todos nós temos. Mas a diferença de uns para com os outros é que, à medida que eu começo a me conhecer de fato, estudar a minha mente, compreender as minhas fragilidades humanas, entender a força fluídica que tem cada palavra, cada pensamento, e como é que eu posso direcionar essa força para o bem ou para a animalidade que eu carrego ainda, aí eu consigo entender que eu tenho poder na mente, sim. E poder da mente não é poder para o bem só, nós sabemos disso. Nós podemos administrar isso em conformidade com os nossos interesses egoístas e orgulhosos. E nos comprometemos com a lei divina.
mais e mais. E é neste ponto que Emmanuel também coloca: será que nós pensamos na nossa mente? Eu interpretar a minha mente, eu observar o conteúdo, né, Ivone, que eu trago comigo, do ponto de vista moral, pelo pensamento, pelo sentimento, me exime de ser influenciada pela análise, pelo estudo da mente do outro? Eu não tenho nada a ver com a mente do outro, resumindo. Não me tira a responsabilidade de ter, sim, alguma coisa com a vida, com a mente do outro e com a vida do outro, sim. Por quê? Porque nós estamos todos interconectados. Tudo que a nossa mente reflete, começando de encarnado para encarnado, reflete no outro. Vamos começar em família esse raciocínio, dentro de casa. Se nós convivemos ou já moramos com uma ou duas ou mais pessoas no mesmo ambiente de casa, né, família, quando um não está bem, os outros conseguem estar bem, felizes, equilibrados, harmônicos? Não, não. Por quê? Para começar, ali nós temos uma escola. A gente sempre fala isso nos estudos de família, de almas. Para começar, ali nós temos reencontros e encontros com companheiros que temos afinidade e aqueles que nem tanto. E para começo de conversa, nós vamos ter situações desafiadoras. Vamos pensar coisas difíceis, vamos falar coisas difíceis e talvez agir de forma complicada. Assim como nós fizemos no passado não muito distante. Por isso nós voltamos nessa escola, sentando nas cadeirinhas dentro de casa, emocionais, para nos reajustarmos. Então, o pensamento de um, fluidicamente, reflete no pensamento do outro. Quando nasce uma criança, Rafa vivencia isso agora, chega um espírito, tudo muda, não só do ponto de vista material. E não só naquela pequena família ali que convive mais intimamente, mas nós não sabemos quem é aquele corpinho frágil, com as mãozinhas dóceis a nos acariciar. E dependendo dos contextos, a nossa mente começa a vivenciar questionamentos, inquietações que antes nós não tínhamos. E muitas vezes não são só por aspectos da matéria, por aprendizados, como eu escutei essa semana. Ah, eu sou uma mãe de primeira viagem. Daí, no seio familiar, escondi a minha animalidade, porque a minha animalidade queria dizer: mas todo mundo foi mãe de primeira viagem. E a gente vai virar mãe de segunda, de terceira, e a gente vai juntas. Mas aí eu me lembrei dos estudos, da mente. Falei, opa, silêncio aqui. Mas pensamento foi: deixa eu entender como é que a boca pode auxiliar melhor. Porque acontecem as mudanças e as mentes começam a se conectar ali em casa para os reajustes necessários. Então, todas as vezes que as mentes se conectam, chega alguém como um filho, chega um outro como agregado, né, na parentela do coração, chega ali novos companheiros, novos amigos, nos diversos contextos da vida. São seres que carregam consigo trajetórias únicas, diversas da nossa. E eles pensam, eles falam, eles sentem, não somos só nós que pensamos, que falamos, que sentimos. Então, nós temos que compreender que a cada pensamento, por trás desse pensamento que foi ali organizado pelo cérebro, nós temos um ciclo de sentimentos que Emmanuel chama de emotividade. Que pensou, lembram da obra Nos Domínios da Mediunidade? Formas, pensamentos? Pensou, plasmou a emoção. Então, a mãe pensou, plasmou no ambiente. O pai pensou, plasmou. O vizinho entrou dentro de casa, começamos a fofoquinha, plasmou. As mentes se conectaram, conectaram. Chegamos da casa espírita, ao invés de deixarmos os contextos espirituais lá dos trabalhos, sentamos na mesa do café e começamos a destrinchar a vida alheia, a relatar os quadros.
plasmamos no ambiente toda aquela carga fluídica, toda aquela emoção. E dependendo da força do nosso pensamento, do poder da nossa mente, nós nos conectamos com aqueles que se vinculam a todos os quadros e chamamos para dentro de casa, para tomar o café conosco, de forma mais analógica aqui, né? Então, a ideia, tudo que a gente tem de ideias que nós chamamos de pensamentos, carregam consigo emotividade. Emotividade plasma, forma os pensamentos. E daí, nesse sentido, se nós falamos e falamos, mais forma os pensamentos. E se daquela fala nós temos também mudanças de atitudes ou atitudes que envolvem o que a gente pensa e o que a gente sente, estas atitudes, que são as nossas ações, olha o livre-arbítrio, pode nos fazer ir ao encontro da animalidade ou da angelitude. Então, nesse sentido, a essência do estudo hoje, quando eu estava aqui refletindo, para mim foi: administra, e lembrei de Leon Denis, fiscaliza os teus pensamentos, o teor do que carrega na mente, porque muitas vezes nós colocamos todas as nossas inquietações no outro. O outro me fez falar isso. O outro me faz pensar isso. Estava quieta no meu canto. Não, é os espíritos. É algum processo obsessivo que essa casa está passando. E nós escutamos tantas justificativas que a maior parte nós terceirizamos. E na minoria a gente olha e fala: não, é a minha mente. Foi eu. Foi eu. Hoje foi eu o motivo de perturbação do café da manhã. Entenderam? E daí, nós vamos agora rever o nosso dia. Para quem já é noite. Para quem já é tarde, vamos até agora o horário da tarde. Para quem é manhã, vai até uns pouquinhos horas da manhã. O que eu vi em casa hoje? O que eu assisti na TV? Qual noticiário que eu li, que eu ouvi? O que eu conversei? Essa reflexão até antes do estudo, viu, gente? Porque agora a gente está tentando ficar mais disciplinado, né? Até antes, um pouquinho antes do estudo. O que eu estava pensando antes de entrar aqui para o estudo? Conversando o quê? No café da tarde, com a minha família, no lanche, na janta. Estou fazendo essas perguntas para chegar na pergunta principal. O que a minha mente espelha? Em um dia só, uma revisão de um dia, de algumas horas. E Emmanuel diz, depois que nós lembramos, eu tenho certeza que cada um de nós lembramos, nós respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Assisti um filme de muita violência ontem à noite. Acordei acabado. Nem sei por quê. Às vezes a gente fala assim, né? Cansado. Ou então a gente fala, acordei, mas sonhei com um povo que eu nem conhecia. Acredita, Cidinha, que eu sonhei que eu estava brigando na rua, mas eu não sou de brigar? Aí a gente começa a recapitular esse exercício que nós estamos fazendo juntos. Ah, tá, entendi tudo. Assisti o filme, fui dormir, e aí o meu espírito desdobra, né? E vai passear. Esqueci da prece, do preparo, esqueci dessa história que eu vivo em um mundo mental que me conecta com outras casas mentais, até mesmo do filme, sim, porque ele traz imagens, traz a linguagem, às vezes meio que lúdica, desperta em mim sentimentos que eu achava que eu não tinha, acorda rompantes que eu achava que eu também não tinha, e aí depois eu sofro os reflexos disso. E aí eu falo, ah, mas é dos espíritos, não é o filme, não. O filme tá lá quietinho, coitadinho do filme, né? E aí, nesse sentido, Emmanuel fala, por essas imagens,
Estou dando um exemplo simples, viu, meus irmãos? É só para a gente pensar. O que que a gente se alimenta? De que a gente se alimenta? Por essas imagens que a gente projeta e que a gente recebe, o que que acontece? Ou nós estacionamos sob a fascinação, olha a palavra dele, dos elementos que provisoriamente nos escravizam. Quer dizer, os elementos que me escravizam ainda é a agressividade, é a impulsividade, é querer que o vilão morra sempre, porque ele não é filho de Deus, né? Só eu que sou. Então eu vou ficar escrava de algo que é meu. Então, todas as vezes que eu me alimento de estruturas da matéria que estimulam isso, eu quero fazer isso, eu escolhi isso. Eu estou dizendo para mim, continua nessa fascinação que é provisória. Um dia você desperta, Paulo de Tarso, desperta, ó tu que dormes. Mas continua, então, nessas questões que te escravizam. Então, não é o outro que me escraviza. São os contextos que trazem elementos que me tornam escravo de mim mesma. Ah, mas eu já me conheço um pouquinho. Sei que, agora eu vou dar um outro exemplo. Sei que eu projeto muita situação difícil se eu fico sabendo da história de alguém. Começo a projetar porque eu não seguro a língua. Então, eu adoro falar do outro, mas não é fofoca. Eu quero contar um pouquinho, porque eu fiquei tão impressionada que eu preciso contar, né, Ivone? Então, eu não dou conta. Aí, o que que acontece? Primeiro eu começo com o pensamento, sai reflexiva ali, pensando da história que eu vi, e não tiro aquilo do meu pensamento. Ao invés de substituir esse pensamento por uma oração, nós vamos entender isso. Eu fico ali imaginando. E até mesmo tentando desdobrar mais a história do outro, porque eu sei só uma parte. Aí eu quero desdobrar mais. Aí eu fico imaginando, supondo, pressupondo, tá bom. Aí, nesse sentido, olha a minha mente começando a trazer para o coração e o coração para ela emoções. Eu começo a criar quadros mentais. Mas eu fico tão impressionada que eu preciso contar para a Ângela, para os meus amigos aí, eu preciso contar para alguém, né? Já escutei isso, eu preciso contar. Então, conta da vida alheia, conta, né? E aí, quando eu começo a contar, eu carrego mais sentimentos difíceis, porque aí, olha, a imaginação da gente é fértil, né? O outro me escuta, aí eu conectei esta questão com a mente do meu amigo, o meu amigo vai dar a opinião dele, e a gente está conectado com um terceiro, com várias famílias ou com uma família, e aí a gente também se conecta com as vinculações espirituais, com a mente desses irmãos que nos ouvem. A confusão está formada, não está? Então, o que que acontece? A gente se escraviza de novo em uma teia ou várias teias mentais que a gente nem sequer, talvez, precisasse fazer parte. Basta a nossa. Mas existe um outro ponto, um outro lado da moeda. Por todas essas imagens também que nós projetamos e que recebemos, se forem imagens que auxiliam o nosso aprimoramento moral, imagens que trazem para nós um olhar diferente para a nossa jornada, que balsamizam a nossa alma, que nos aquietam. Nós sentimos, palavras de Emmanuel, o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Nós sentimos algo que nós não conseguimos nem explicar. Mas sabe o que é esse algo? Emmanuel disse aqui. São os influxos de poderes muito maiores que o nosso e que trazem tranquilidade, que podem se retratar por uma página edificante, por uma leitura que acalma, que eu projeto outros pensamentos e sentimentos, por um estudo sério, por um momento do evangelho no lar, por uma conversa edificante, meu irmão. Eu não vamos falar do outro, não. Vamos fazer uma oração juntos para ele. Oração não é atividade mediúnica. Oração, irradiar, para que ele se renove, ele fique bem. Pronto, eu mudei o lado da moeda. E é neste ponto que Leon Denis, caminhando para o nosso encerramento, tem uma obra que é o problema do ser, do destino e da dor.
Na última parte, na terceira parte, tem o capítulo 24, que é a disciplina, essa palavra é importante, que todo mundo já vi que gosta, eu gosto, a disciplina do pensamento. Que a gente sempre escuta as pessoas falando, como é que eu equilibro o pensamento? Como é que eu melhoro? Tem disciplina. Leon Denis colocou a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Olha, caráter pode ter reforma. E ele nos esclarece. O pensamento é criador. Todos nós sabemos disso. Só que o pensamento não atua somente em nós. O nosso pensamento reflete nos semelhantes e o pensamento dos semelhantes influenciam no nosso, para o bem ou para o mal. Nós já caminhamos até aqui e eu acredito que já entendemos um pouquinho disso. Mas primeiro esse pensamento sai de mim. Ele atua primeiro em mim, com toda a sua carga de emotividade. E depois ele vai ao outro. Se o outro tiver na mesma sintonia, olha a lei de afinidade. Mas se o outro tiver, talvez, num nível mais inferior ou superior do ponto de vista moral, não vai dar liga. Não vai ter afinidade. E aí nós conseguimos nos desenovelar de pensamentos alheios que nos fazem mal. Sobe o nível moral. É a afinidade. E ele coloca: nós modelamos a nossa alma e o seu invólucro com os nossos pensamentos. Então, a nossa mente espiritual, ela é carregada de fluidos, de energia, várias palavras que a gente escuta aí, né? Mas doutrinariamente, fluidos que nós temos, mas dos semelhantes que estão ao nosso lado, até mesmo dos anônimos da vida. E é neste ponto que a gente pensa, juntos aqui. A mente povoada de pensamentos complicados é responsabilidade minha ou do outro? É minha. E a mente povoada de bons pensamentos também é minha responsabilidade. A alma se enobrece, se renova com pensamentos mais sublimes. E isso facilita o nosso dito aprimoramento moral. Mas a alma se entorpece, se compromete mais ainda com pensamentos difíceis. Porque o pensamento cria. E ele conclui dizendo que estas vibrações dos pensamentos, daquilo que nós falamos, pode nos renovar, né? Auxiliar, mas pode também nos comprometer, porque vai atrair elementos similares às nossas tendências. Somos nós que abrimos a tal da porta e convidamos para entrar. E se nós meditamos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, se nós, apesar de todos os reveses, entramos em conexão com os céus pela oração, se nós utilizamos os recursos que já nos foram apresentados para filtrar esses pensamentos, como uma vassourinha mesmo, eu já escutei esse termo e eu gostei, para limpar esses pensamentos, Leon Denis fala: nós temos uma melhor compreensão de quem somos, nos reconhecemos como seres frágeis, mas administramos com propriedade o nosso pensamento, nos conectando com o alto, com os poderes do alto, que vão nos auxiliar nessa caminhada, porque mudamos a sintonia. Mas o contrário acontece. Se o nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo egoísmo, paixão são sentimentos inferiores, pelo ódio, pelo rancor, por imagens que vão ser criadas por aquilo que nós sentimos, isso tudo vai acumular no nosso corpo fluídico. Acumulou no nosso corpo fluídico, vai entenebrecer esse corpo fluídico. E nós vamos nos fazer sombra para nós e para aqueles que nos cercam. E dependendo do quanto nós permitimos que isso cresça,
isso vai ganhando uma força, que macula todo o ambiente onde nós estamos. E assim ele conclui: o que que nós precisamos fazer? Antes de qualquer coisa. Por isso que eu tenho muito respeito por esse estudo do pensamento e da mente. Nós precisamos, palavras de Leon Denis, fiscalizar o que nós pensamos. Ele não usa nem vigilância, como a gente já escuta em outros autores. Fiscalize os pensamentos e aprenda a discipliná-los. Fiscalize os seus pensamentos. Olha o que você está pensando. Disciplina, isso aqui não, eu não vou pensar isso, eu não quero sentir isso. E imprima uma direção determinada, um fim nobre, um fim digno para as vossas atitudes. Porque fiscalizar os pensamentos é fiscalizar o que vem na sequência, é o ato. Porque primeiro a gente pensa, sente e faz. Fiscalizou o pensamento, fiscalizou a atitude. E ele conclui: se os nossos atos são bons, eu sou uma pessoa que tem boas atitudes. Não faço mal para ninguém, só faço bem. Mas dentro de mim o meu pensamento é ruim, então Leon Denis nos diz: isso é aparência. Aparência. Porque o corpo fluídico está carregado de quê? De fluidos pesados. Mas se eu começo a administrar primeiro o pensamento, automaticamente reflete na atitude. Por isso que o mal é do homem, não é dos céus. E se o homem mau compreender que a maldade é a escolha dele e que traz-lhe consequências difíceis, ele muda a rota. Ele muda. Enquanto que o homem que às vezes, aparentemente, pelo verniz, se diz bom, se o seu coração está maculado, cheio de impurezas, lembra da lição do Evangelho, capítulo 8? Verdadeira pureza, mãos não lavadas? O que acontece? Mais cedo ou mais tarde, fatalmente, ele cairá nos despenhadeiros da própria vida. Então, a mente é o espelho da nossa vida. E é um espelho discreto, que nós não precisamos apresentar ao outro, para não nos constrangermos, mas precisamos apresentar a nós mesmos e entender como melhorar, assim como a imagem da matéria, essa imagem, digamos, espiritual. E a melhoria não como verniz, porque fatalmente ela cairá, mas a melhoria com firmeza, com robustez espiritual. Que Jesus nos abençoe e nós vamos agora para as perguntas, vocês fiquem à vontade. Estamos prontos para ouvir e responder, se for possível. Com licença, Carol, tem uma frase também que eles dizem, não sei se foi Emmanuel ou Leon Denis, o pensamento forma a imagem e a imagem atrai semelhante. Isso, A galerinha que está em volta da gente pensou mal, vai chegar gente aí. Pensou bem, já elevou. isso mesmo, Ivone, nesse capítulo, isso mesmo, Leon Denis, quando ele fala do pensamento. Eu adoro o Leon Denis. Eu, eu já li esse livro. Muitíssimo obrigado, Carol, pela excelente palestra. E agora temos perguntas com a Cida. Cida, por favor. Sim. Boa noite, Carol. Boa noite. Então, vamos lá, tem uma pergunta da Ângela. Se a metáfora, os olhos são o espelhos da alma, está para a nossa relação com as emoções, as vivências, a metáfora, o espelho da vida está em sintonia com ela? Em total sintonia, Ângela, por quê? Porque a gente se lembra de Jesus, que nós tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. E esses olhos não são os olhos da matéria, são os olhos espirituais. Quando nós ampliarmos essa percepção espiritual além matéria, nós vamos compreender pela posição espiritual da mente onde nós estamos. Por isso, a mente, o espelho da vida, e os olhos e ouvidos na perspectiva espiritual,
são os recursos que nos auxiliam a ver melhor esse espelho. Isso mesmo, Ângela. Muito bem, obrigada, viu, por você se lembrar disso. Jesus falou. Então, outra. Seria durante a adolescência que despertamos nossa mente a conexão verdadeira com a nossa alma? Como auxiliar os jovens durante esse período de muitas vezes mentes perturbadas? Bom, agora nós vamos para o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrar a vosso pai e vossa mãe, no item gratidão dos filhos e os laços de família. Por quê? Porque nós já sabemos que a primeira infância, do 0 aos 7 anos, é o período onde se completa a chamada reencarnação nessa jornada. Nessa primeira infância, além do desenvolvimento cognitivo, motor, desenvolvimento fisiológico, material, tem o desenvolvimento dessa mente espiritual. O acordar, o despertar para essa realidade que daqui a pouco vai ser assumida por aquele companheiro com o uso do próprio livre-arbítrio. Então, os responsáveis pela educação moral daquela criança, e eu não digo pais, aqueles que assumiram esse compromisso da educação, que pode ser os pais, como podem ser outros tutores, precisam, relembrando os nossos antepassados, aparar as arestas morais, para auxiliar esse espírito na juventude, nós vamos falar por quê, nessa fase mais delicada, a conseguir, com o despertar desta mente, ter o melhor uso do livre-arbítrio. Muitas vezes a gente se esquece da importância da primeira infância no aspecto do espírito e a gente preocupa muito com a parte material. Eu costumo dizer que é como se fosse o pré-natal, Cida, material, né? A gente se preocupa com tanta coisa bonitinha para o bebê, o enxoval, as roupinhas, etc., mas a gente se esquece que os nossos filhos são espíritos. É um livro. E aí a gente não se preocupa em cuidar do desenvolvimento dessa mente até que a encarnação se complete, com 7. Se fizermos um bom trabalho nessa primeira infância, na outra faixa etária, onde ele vai vivenciar uma mente mais desperta e concatenada com os antigos companheiros do passado, com as dificuldades da puberdade, ele consegue passar com maior equilíbrio. Quando a gente vê, percebe perturbações nesta fase da juventude, nós precisamos ter um olhar espiritual muito para a primeira infância. O que é que aconteceu? Porque aí, na ingratidão dos filhos e os laços de família, os pais choram, se afligem por corações que apresentam uma ingratidão e comportamentos que fazem parte da jornada espiritual daquele companheiro que não foram modeladas na primeira infância. Então, a educação moral, do mesmo jeito que o bebê precisa, Rafa está com o neném, ser alimentado, cuidado, para ele manter a vida material, precisa desses pais, para assumir uma robustez na faixa etária da juventude e, posteriormente, da maturidade. Porque nessa fase da juventude, a mente já está ali como ela era. Por isso que acontecem os desequilíbrios, as perturbações, porque é uma fase muito delicada. E além de ser uma fase que, materialmente dizendo, fisiologicamente, causa muitas dificuldades para aquele companheiro. Ele está em crescimento, em desenvolvimento, os hormônios estão ali a todo vapor. Então, é muito complicado para ele administrar tudo isso e, além disso, administrar uma mente que não foi bem arroteada pelas mãos dos pais na primeira infância. Então, é um ponto que nós precisamos pensar. A mente já está desenvolvida naquele momento, só não está madura emocionalmente. Carol, em cima da sua fala, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho fora do contexto, mas muito importante, eu acho. Então, a partir dessa sua colocação, seria extremamente importante se preocupar com a evangelização no ventre, começando a evangelização desse ser já no ventre? Bom, Cida, como nós estamos fazendo um estudo, que não necessariamente, eu sempre digo, será para espíritas, evangelização é o termo que nós usamos no espiritismo, né?
Eu Sim, vou só te pedir licença para mudar o termo. É muito importante para todos que vão nos ouvir, que estão ali, né, se preparando para a paternidade, que tragam os recursos espirituais, independente da crença, a partir do momento que planejam uma família com a descendência dos filhos, seja pelos laços do sangue ou pelos laços do coração. Evangelizar é a palavra que nós utilizamos para trazer Jesus, trazer a presença de Deus a esses espíritos. Mas isso pode ser feito independente da religião. São os pais entenderem o compromisso com o espírito que vai se achegar e que precisa muito, não só dos recursos da matéria, mas da força espiritual para poder seguir com seus propósitos. Então, quando a gente pensa em ser pai, é antes do ventre, né? sim. Pensamos na possibilidade, lembremos, agora espíritas, da missão da paternidade. E vamos observar o que nós vamos fazer e como é que nós vamos fazer. Se vai ser no ventre a evangelização, se vai ser na primeira infância, a critério de cada um. Porque o Espiritismo ele não diz o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. Mas o Espiritismo nos diz, é um espírito imortal que precisa de você. Do leite, não só da matéria, mas do leite espiritual. Como você vai dar, dê, de acordo com seus recursos. Mas dê. Não sei se eu te respondi, Cida, mas eu Com quero. certeza. Mais uma. Ao nos deixarmos influenciar por outros espíritos encarnados ou desencarnados, podemos dizer que perdemos o controle da nossa própria mente? Excelente pergunta. Nós estávamos falando disso hoje no estudo da mediunidade, na Casa Espírita. O que acontece? Leon Denis nos fala nesse mesmo livro, O Problema do Ser, o Destino e da Dor, no capítulo do amor. Nós todos somos donos de nós mesmos. Nós precisamos entender que, a partir do momento que nós nos assenhorearmos, palavra dele, tornarmos senhor, donos de nós mesmos, quem domina a nossa mente, quem coordena os nossos pensamentos são os espíritos ou cada um de nós? Nós. Mas com a lei da afinidade, é como o portão de casa, eu sempre digo, eu deixo aberto para entrar quem quer. Se eu tranco com a minha vigilância de pensamento, com a minha disciplina de emoções e com o meu autoconhecimento, quem que eu sou realmente, sem máscaras, eu consigo colocar, uma comparação terrena, uma chave mais fortalecida. Para entrar nesse portão mental, nesta casa mental, quem eu permitir. E que, de preferência, esteja mais afinizado com o meu esforço e me tornar melhor. Quando eu passo por um processo, pergunta se também acredito que queira dizer isso, de subjugação ou possessão, que está lá no livro dos médiuns, ou fascinação, que é um dos casos mais graves de influenciação mental, eu começo a perder a capacidade de discernir. Mas isso não se dá por completo. Por quê? Porque cada um de nós temos esta propriedade do raciocínio. Às vezes eu vou perder essa capacidade por um processo muito grave de obsessão, mente com mente conectada, mas eu tenho ao meu lado outros companheiros que me auxiliam a despertar novamente, a recobrar a lucidez. Talvez não nessa jornada, mas em outras. Então, ninguém perde a capacidade mental do discernimento por completo. Isso pode ser temporário em casos sérios de obsessões. Por que que a gente tem que deixar claro isso? Porque senão nós vamos de novo terceirizar e achar que tudo que nos acontece é como se fôssemos marionetes da espiritualidade. Não somos. Nem os espíritos medianos e superiores, que não interferem no nosso livre-arbítrio, nos orientam, né? Esclarecem. Nem os irmãos em sofrimento. Deus não permite esse perder de controle total.
Lembrei de Gregório, Cida, anotemos nas nossas referências de libertação, com Margarida. Lembram, né? E Chegou o momento que houve a libertação, a subjugação passou. muito bom. Tem uma colocação da Ângela, que ela colocou no chat, vai ser a nossa última colocação da noite. É o neurologista Oliver, eu acho que é Seix, diz que todos nós somos criaturas emocionais e creio que todas as nossas percepções, nossas sensações e experiências são carregadas de emoção pessoal. Acredito que a emoção fique, por assim dizer, codificada na imagem. Exatamente. Olha as ciências da matéria conversando com o espiritismo, não é, Ângela? É isso mesmo. Muito obrigado, Então, Cida, pela condução das perguntas. Antes obrigada. de passarmos para o encerramento, queria lembrar a todos que na próxima semana nós teremos outra palestra aqui do Blossom e vai ser com Rafael Siqueira. O tema vai ser sobre o despertar da consciência. Carol, o nosso muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Cida, muitíssimo obrigado pelo auxílio com as perguntas. Ah, se a gente pudesse, então, Carol, pedir pelas suas considerações finais e para você fazer nossa prece de encerramento, seríamos muito gratos. A consideração final, Rafa, e que eu me aprendi muito com esse estudo, é a importância da fiscalização, da vigilância, seja lá o nome que nós acharmos mais adequado darmos para aquilo que pensamos. E nós já começamos a caminhar com firmeza espiritual, porque nós, que nos chamamos espíritas cristãos, que lembramos do modelo que é Jesus, por mais que os nossos ímpetos nos desafiem, por mais que muitas vezes a gente caia, a gente perceba os equívocos da jornada, nós já não somos ignorantes espiritualmente. Isso já é muito bom. Agora, o nosso desafio é tirar do intelecto e trazer para as emoções. Dizer ao pensamento que nós vamos coordená-lo, não é o outro. Dizer a nós mesmos, em termos emocionais, que as emoções são administradas por nós e que elas serão expressas em atitudes se nós quisermos. E reforçar a cada dia em nosso espírito que nós temos o livre-arbítrio, nós temos a chance de ir, mas a chance de ir e fazer o bem agora, porque a maldade já não é mais propriedade nossa. E é nesse sentido que nós caminhamos para a oração final, fechando os nossos olhos terrenos e agradecendo a Deus. Todos juntos, agradecemos ao nosso Pai, que nos coloca reunidos como a mesma família universal. Agradecer a todos aqueles que perpassam a nossa vida e mesmo diante das relações não muito fáceis, nos fazem voltar o nosso olhar para as nossas mentes e reconhecermos, mesmo diante das dores, o quão distantes ou próximos estamos desta angelitude esperada por todos nós. Vamos agradecer a todos aqueles que nos ensinam pelas palavras suaves, pela afinidade espiritual, a todos aqueles que nos ensinam pelas lágrimas que fazem escorrer ainda sobre as nossas faces, que nos mostram as tendências difíceis que trazemos, mas que acendem em nós a lucidez para amanhã sermos melhores do que fomos ontem. E com este sentimento de gratidão, encerramos o estudo só pedindo, Jesus, que nos acompanhe nesta jornada única, iniciada por cada um de nós há tempos, em direção à nossa mudança moral, que nos dê coragem para reconhecermos as nossas fragilidades
e mudarmos os roteiros de nossas vidas, que nos dê o discernimento para assumirmos novas escolhas com maior lucidez espiritual e que a esperança seja a luz a encandecer os nossos corações, não nos deixando caminhar nas trevas que ontem tanto entorpeciam as nossas estradas. Sê conosco, Jesus, neste amparo que clamamos aos céus, e nos ajude a seguirmos melhores e, sobretudo, mais confiantes no amparo de Deus. Que assim seja.